aqui, mesmo que virtualmente, né, prestigiando este evento também, que foi pensado com bastante carinho. Alguém falou que não está conseguindo ouvir o áudio. Mais alguém está com esse problema? Às vezes, Tainá, funciona sair e entrar novamente no link, caso isso esteja acontecendo com mais alguém. Oi, Juliana. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Bom revê-los aqui. Oi, Cris, Sandra, todo mundo presente. Então, Karina, eu vou deixar então agora para que tu te apresente para o pessoal e também inicie essa aula, né? Que eu tenho certeza que a gente tem bastante para conversar sobre o tema. A gente escolheu como primeiro serviço para a gente, né, discutir esse ano é justamente a conciliação de medicamentos, tema que, digamos, a gente utiliza muito na nossa prática, né? Tendo em vista todo esse cenário que nós estamos vivenciando. Então, Karina, é contigo. Fique à vontade, então, para iniciar essa formação conosco. Tá bem, Agnes, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar para vocês e participar aqui das formações, né? Eu participei ano passado, no Dia do Professor, foi um presente aquele encontro com o professor Mauro Castro e fiquei muito feliz assim em falar sobre esse tema que eu tenho um particular interesse e acho que faz parte um pouco também da minha história enquanto estudante, quanto profissional de saúde, quanto farmacêutica, e agora, né, mais voltado para o ensino, para a academia. Né? Então, eu conheci a conciliação ainda na graduação, né? Eu me encantei com a área de segurança do paciente, com os trabalhos do professor Mário Borges, né, do ISMP Brasil, do Instituto para Práticas Seguras, e eu vou contar um pouquinho, né, do que eu sei, né, acho que vai ser um momento bem interessante para a gente discutir. Também foi uma oportunidade de rever um pouco da história que eu vim construindo e aprendendo. E a minha intenção aqui é justamente partilhar um pouco e a gente conversar um pouco sobre isso, assim. E como você falou, é um momento muito difícil. Eu estava fazendo, né, revisando aqui a aula e pensando em justamente como trazer para esse contexto de uma forma que a gente consiga refletir, né, consiga aí tentar amenizar o que a gente tá vendo de alguma forma, porque eu acho assim que existe, né, o mundo antes e depois da Covid-19, né? E para o trabalho do farmacêutico, né, como dos outros profissionais de saúde, assim, requerer uma mudança de paradigma muito grande. Acredito que para quem está realmente na linha de frente, para quem está aí lidando com essas pressões, vai ser um momento muito interessante para essa discussão, né? Então, meu intuito também, fiquei repensando, refletindo bastante, assim, de que forma eu poderia contribuir também para essa discussão e para a gente conversar um pouquinho, assim. Eu conheço alguns que estão entrando, né? Mandar um abraço para a Cris, que já esteve comigo aqui também, e estou bastante feliz, assim, com o interesse das pessoas, né? A gente já está quase 60, e é isso, assim, fiquem muito à vontade de colocar no chat, a gente discutir o que eu souber, o que eu tiver também no momento da apresentação, se tiver algo que vocês queiram, eu posso enviar depois, de forma bem tranquila. Eu vou compartilhar, eu nunca compartilhei aqui nessa ferramenta, então vocês me dizem se está tudo ok. Tá bem, vai. Coloca ali a tua apresentação que eu te aviso. Tá aparecendo para nós o slide Ah, já, ótimo. tudo Ah, certinho. ótimo. Esse é mais legal que o Meet, porque esse eu consigo ver vocês. Então é bem legal. Essa é a Então, ideia. Se alguém quiser também é, ativar a câmera para a gente conseguir ter um ambiente, né, que a gente possa também se enxergar, fiquem à vontade, né? Usem o chat caso vocês tenham alguma pergunta, que eu vou passando também para a Karina. E eu vou disponibilizar também o link da presença, tá? Antes da gente começar, só alguns uns avisos, assim. Então, é muito importante para o certificado que vocês preencham depois o link da presença, tá? Fique à vontade, então, Karina. tá.
Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a conciliação de medicamentos para garantir a segurança do paciente, né? Eu me chamo Karina Carvalho Silvestre, eu sou eu sou farmacêutica, né? Eu me formei na Universidade Federal de Sergipe, né? Alguns devem notar que meu sotaque é um pouco forte, então peço desculpa também se falar alguma coisa e alguém não entender, mas a gente vai trabalhando. E eu me formei na Federal de Sergipe, fiz um mestrado e doutorado lá, e atualmente eu sou professora, estou morando aqui em Minas Gerais, do curso de farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus de Governador Valadares. Acho que alguém está comentando que o áudio não está bom. Não sei. Pois é, Pareceu eu vi para o mim. pessoal comentando que o áudio está ruim. Pode ser por conta da chuva que está acontecendo aqui em Porto Alegre também. Ah, beleza. Mas para muitos está normal, então de repente pode tentar, de repente assistir pelo celular também dá, esse link também, a pessoa não precisa, né, baixar o aplicativo. Mas vamos continuar qualquer coisa, depois a gente envia também a gravação para vocês. Beleza. E né, atualmente eu estou como professora aqui na Federal de Juiz de Fora, no campus Governador Valadares, e atualmente também eu coordeno um grupo de estudos aqui na universidade com os alunos de graduação sobre o cuidado farmacêutico, né, o grupo de estudo interdisciplinar em cuidado farmacêutico, né, junto aí com os estudantes de graduação, de mestrado, a gente tem projetos de iniciação científica, de extensão aí nessa área. E antes da gente começar, né, como eu falei, eu tenho uma proposta de reflexão, que eu acho que não teria como, né, eu chegar aqui e falar sobre esses conceitos, sobre esses serviços, sem esquecer do que está acontecendo, né, sem esquecer do que a gente está passando. E o quanto que esses conteúdos, né, que essa discussão, elas se relacionam com o que a gente está vivenciando, o que a gente está experienciando, infelizmente, né, de uma forma muito triste para muita gente, mas que também nos reflete, nos convida a mudar e a repensar nossas ações e atitudes enquanto profissionais. Então, antes de iniciar, né, antes da gente começar, eu tenho 3 perguntas e reflexões para que a gente faça e comece aí a entrar realmente na temática. Primeiro, né, a minha pergunta para vocês é: o que é segurança do paciente para você? Né? O que segurança do paciente representa? Como a segurança do paciente se relaciona com o uso de medicamentos? E como promover uso seguro de medicamentos em meio à pandemia da Covid-19? Então, são perguntas para a gente se fazer, né, para ter esse momento, a gente refletir e começar aí essa discussão. Né? O que é a segurança do paciente no meio dessa pandemia de proporções inimagináveis? Né? Como pensar e refletir sobre o uso seguro de medicamentos, sobre a promoção aí da segurança na utilização, né, nesse momento atual, né, na prática de cada um. Acredito que muitos aqui, né, tenham experiências diferentes, vivências diferentes, né, algumas experiências pessoais que possam influenciar. Tudo isso nos ajuda a pensar, né? Deu uma falhadinha aqui para mim. Deixa eu só ver. Acho que tá ok. Para ajudar também a essa reflexão, eu fiz aqui, eu não sei se vocês já trabalharam. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Espera aí que vocês sumiram para mim. Deixa eu voltar. Agora está aparecendo o teu PowerPoint, Karina. Isso. É que eu fiz aqui para ajudar, né? É tudo um teste. Para ver se eu consigo. Aqui, eu estou tentando abrir o chat de novo e não estou conseguindo. Peraí.
que eu queria mandar para vocês. Mostrar a visualização. Quer Deixa eu mandar ver. para mim? Que daí eu compartilho com o pessoal aqui no chat. Pronto, eu vou mandar. Eu fiz um. Eu não sei se vocês já usaram o Mentimeter, que é para uma ferramenta da gente interagir e conseguir aí partilhar. Então, eu fiz uma pergunta norteadora, né? E vocês fiquem à vontade para responder. A pergunta é: o que representa segurança no uso de medicamentos para você? Eu consegui abrir aqui, eu vou colocar aqui no chat. Pronto, aqui. Eu sou nova aqui no Cisco. Então, né, são 18h15 agora, 18h25 a gente retoma. Queria que vocês respondessem essa pergunta que eu coloquei aí, né, da forma que vocês acharem melhor, uma frase, uma palavra, né? O que é que representa segurança no uso de medicamentos? Aí vou dar esse tempinho, acho que também é o tempo do pessoal ir resolvendo esses problemas de conexão. E aí a gente volta à discussão. Só vou colocar no modo apresentação só para ficar mais fácil. Se vocês não conseguirem acessar ou tiverem alguma dificuldade, só comentar aqui também que eu coloco. Aprendi aqui onde é que, olha, em cima. Esse aplicativo é bem interessante, né, Karina? Vai E isso eu dando uso a... bastante agora no ensino remoto, porque geralmente os alunos não conseguem ligar a câmera, não conseguem falar, aí dá a oportunidade de todo mundo participar. Eu gosto bastante. A gente, né, teve que aprender muitas coisas e tentar procurar saídas aí, né, para continuar dando aula com qualidade, vendo. Eu sou fã desse do Mentimeter, eu uso quase toda a aula. O pessoal está conseguindo acessar? Vou dar uma olhada aqui. Na verdade, a Viviane perguntou ali como ver a resposta, mas não aparece, né, pra gente antes Não, só de tu depois. finalizar a enquete. Primeiro a gente coleta as respostas, né? Depois vai aparecendo para a Karina qual foi a nossa Até agora nota 18 geral. pessoas responderam. Tá bem legal. Pode, Vivian, pode responder de novo. Assim, eu não vejo quem respondeu. Eu vejo as respostas, né, anônimo, e eu vejo a quantidade.
né, de pessoas. Então, eu tenho 18 respostas até agora. Tá bem interessante aqui que vocês colocaram. E quando finalizar o tempo, né, são 18h20, tem mais 5 minutinhos, aí eu compartilho com vocês as respostas colocadas. Agora 23 pessoas. Vai ter mais de 30 respostas. São 18h24. Então, nesse último minutinho restante, já dá para ver se teve alguma adição. Pronto. Então, 18h25, vou fazer aqui o download dos resultados
E aí compartilho com vocês. Deixa eu só interromper rapidinho aqui o compartilhamento. Só para colocar as respostas. Pronto. Continuar. Compartilhar aqui. Então, né, vocês responderam em relação ao que representa a segurança do uso de medicamentos. Adorei quem colocou aqui o Hipócrates, né? Antes de tudo, não cause dano, o primo non nocere. Cuidado e atenção ao utilizar os medicamentos, uso correto na administração, a tranquilidade de saber que meu trabalho está sendo bem feito, usar o medicamento de forma racional. Muita gente falou de uso racional. Isso é bem interessante, relacionar a racionalidade com a segurança. Uso seguro e ter eficácia no tratamento do agravo sem danos, administrar a dose correta, na posologia correta, minimizar efeitos indesejáveis no melhor desfecho clínico, evitar ou minimizar problemas relacionados a medicamentos durante o tratamento, dispensação orientada, qualidade e treinamento, obter o efeito desejado com a menor incidência de efeitos adversos possível, a dispensação correta e assistência farmacêutica adequada, orientando a não se automedicar e se precisa organizar de acordo com a rotina do paciente e horários, uma segurança adequada no uso de medicamentos, evita-se efeitos e consequências indesejadas, saber explicar para pacientes os efeitos, ações, riscos, deixar o paciente mais seguro para aderir ao tratamento. São várias medidas para reduzir os riscos e a segurança é fundamental para garantir a eficácia do tratamento. Está relacionada ao uso seguro na forma adequada no tempo correto. Promover a qualidade de vida das pessoas, reduzir os erros e os problemas relacionados, atingir a eficácia do tratamento com medicamentos seguros, medicamento correto na dosagem, em forma farmacêutica, hora certa para o paciente certo. Representa que o paciente utiliza o medicamento de forma adequada, na dose correta e usufrui do efeito desejado. O paciente recebeu o medicamento apropriado para a sua condição de saúde, na dose adequada, tempo adequado e sem efeitos adversos. Significa o medicamento ser o correto, na dosagem e horário, né? Muita gente colocou em relação a isso. Resultado efetivo no tratamento das doenças, o paciente saber o porquê do uso do medicamento, a forma como ele vai usar, o que vai fazer caso ele sinta algum desconforto, conhecimento sobre o tratamento e a quem procurar caso haja qualquer dúvida. Então, muito legal com esse compartilhamento dessas percepções, pessoal, muito interessante mesmo. E né, eu quis iniciar dessa forma para a gente fazendo essa correlação sobre como essa segurança né, ela se reflete na nossa prática. Ela se reflete né, na nossa praxis de atuação. Né? A gente está envolvido aí, principalmente no manejo do uso de medicamentos, de que forma que isso vai acontecer. Né? E aí, para essa reflexão, né, eu trouxe o conceito do que é a segurança do paciente. Né? Quando a gente fala de segurança do paciente, o que é que isso representa? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, deixei até aqui o link embaixo, caso alguém queira dar uma olhada na página sobre segurança do paciente, é a ausência de danos evitáveis. Né? A ausência de danos evitáveis a um paciente durante o processo de cuidado e a redução de risco de danos desnecessários
associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável, né? Sendo que esse mínimo aceitável refere-se às noções coletivas de determinado conhecimento atual, recursos disponíveis e o contexto no qual o cuidado foi prestado, né? Então, muitas vezes, né, falar de segurança é ter aí a consciência, a percepção dos riscos inerentes, né, no cuidado em saúde, né? A gente não fala de ausência, estou falando de segurança, estou dizendo que não há risco nenhum. Não, muitas vezes é ter essa percepção do que eu consigo evitar em relação a danos, né? Essa relação com o, antes de tudo, não causar danos, e com essa redução do risco desnecessário ao mínimo aceitável, né? Aquilo que consegue ser manejável para que a gente tenha uma cultura de segurança no ambiente de saúde, para que a gente consiga aí fazer práticas de assistência à saúde, práticas de cuidado, né, que tenham consciência do risco ofertado e de que forma a gente pode oferecer isso ao mínimo, né, um risco mínimo possível, né, um risco que consiga aí ser aceitável dentro das condições. Então, essa é a conceituação trazida, né, o conceito trazido, e que se relaciona diretamente quando a gente fala do uso de medicamentos, né, como vocês colocaram. A gente sabe que medicamento tem essa dualidade, né, quando a gente utiliza o medicamento, a gente espera o efeito benéfico, né, seja a cura de uma doença, o alívio de um sintoma, o tratamento, a prevenção de agravos, né? Só que a gente sabe que existe um risco associado dessa utilização e o que é que a gente pode fazer para minimizar? Vocês colocaram várias coisas, né, em relação à racionalidade, ao empoderamento do paciente, a saber, né, para que eu estou utilizando, como o profissional pode se corresponsabilizar também aí nesse processo. Então, entender um pouco de todo o contexto envolvido nessa utilização, né, desde a prescrição, da escolha aí da racionalidade até a utilização, os efeitos esperados, é pensar de uma forma consciente, né, sobre a promoção da segurança na utilização aí desse medicamento. E só para relembrar um pouco, gente, não tem como falar de segurança no uso de medicamentos sem falar da prevenção dos eventos adversos, né, desses danos aí relacionados à utilização de medicamentos. E aí eu trouxe, da mesma forma que eu falo para meus alunos, né, que um evento adverso, conceitualmente, ele pode se relacionar tanto às reações adversas quanto ao erro de medicação. Então, toda reação é um evento, mas nem todo evento é uma reação. E né, a mesma coisa para o erro de medicação. Então, trouxe só alguns conceitos para a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala de dano relacionado ao cuidado em saúde, né, envolvido aí com o medicamento, né, os eventos adversos relacionados a medicamentos, que a gente tem evento adverso na saúde de maneira geral, né, desde a queda de um paciente, né, a lesão por pressão, e outros eventos aí que causam danos, mas que não estão diretamente relacionados a medicamento. Né? Então, um evento adverso ao medicamento, né, segundo também a Organização Mundial de Saúde, é qualquer dano causado pelo uso de um ou mais medicamentos com finalidade terapêutica. E esse dano pode vir tanto de uma reação quanto de um erro de medicação. Né? Sendo que a reação né, eu trouxe um conceito mais que eu gosto mais de apresentar, né, que eu gosto de ensinar, que é trazido por Edward Z. Aronson no ano 2000, né, uma reação nociva, desagradável, relacionada à intervenção de utilização de medicamentos, né, que prevê riscos decorrentes da administração futura e garante a prevenção e tratamento específico. É o que geralmente a gente vê naquela descrição da monografia, né, ou da bula do medicamento, aquelas reações adversas geralmente previsíveis, né, que estão lá desconhecidas, né, que estão lá descritas na bula, que também englobam as reações idiosincráticas, né, de alergia a medicamento. Então, são essas que estão aí, que são eventos adversos que podem acontecer. E os erros de medicação, que, por conceito, né, são eventos evitáveis, que podem causar ou levar ao uso inadequado de medicamentos e, consequentemente, o dano ao paciente.
enquanto esse medicamento está sob controle do profissional de saúde, do próprio paciente ou consumidor. Então, é importante só entender essa diferença, né, quando a gente fala dos eventos, principalmente em relação ao processo de uso e ao resultado da utilização. Né? Então, em relação ao processo, né, ao que eu posso evitar, né, principalmente falando de erro de medicação, que envolve aí desde né, todo o processo da utilização do medicamento, né, seja a prescrição, a dispensação, a administração, né, processos nos quais, né, etapas nos quais os erros podem acontecer e a gente pode implementar barreiras aí de prevenção. E os eventos relacionados já à utilização, né, que são as reações adversas ao medicamento. Vão aparecer né, quando o paciente está aí utilizando aquele medicamento. Então, são só algumas conceituações importantes para a gente entender de que forma é que isso entra aí na nossa discussão, o que é que isso tem a ver com essa segurança. E aí, para falar principalmente dos erros, né, dessa questão de como evitar os erros de medicação, há dois pesquisadores, né, William Huntsman e James Reason, que estudaram aí como é que o erro, os erros de medicação, né, os erros em relação à assistência à saúde, eles atuam na prática aí assistencial. Né? Segundo o William Huntsman, o processo que resulta em um erro ocorre na área de saúde com destaque para a complexidade e a especificidade desse sistema. Né? E olhar para o sistema de saúde e dizer, olha, o sistema de saúde é complexo, envolve diversas tecnologias e a probabilidade de ocorrência de um erro é grande. E o James Reason estudou o comportamento humano na ocorrência do erro. Né? É dele o tão famoso modelo do queijo suíço, né? Que fala que em todas as etapas inerentes a determinado processo, né, que eu vou me referir diretamente ao processo de utilização de um medicamento, né, desde da escolha, da prescrição, né, de todas as etapas envolvidas, a gente existe aí condições latentes e um risco inerente para que vá acontecer o dano. Então, na etapa de prescrição, o que é que pode acontecer? Eu posso ter uma prescrição ilegível, uma seleção inadequada, e quando essa prescrição chega no farmacêutico para dispensação, o farmacêutico pode ser uma barreira aí, né, uma fatia, a barreira aí na fatia do queijo, para que esse erro não perpasse e não atinja o paciente. Então, esses dois pesquisadores nos ajudaram aí a entender e principalmente a perceber o quanto que esses sistemas complexos, né, influenciam na ocorrência desses problemas. E nos dá a entender também e nos coloca aí, principalmente nessa situação, né, nessa percepção de que errar é humano. Errar está inerente ao processo, né, do ser humano, está inerente aí à nossa própria forma de se relacionar, de atuar. Então, quando a gente fala de erro, né, e é muito importante também fazer essa diferenciação, eu não estou falando de imperícias, omissões, né, de desvios éticos. Eu estou falando de algo que é não intencional, né, de algo que eu não estou falando de um profissional que conscientemente vai fazer uma má prática. Estou falando de erros e equívocos e falhas e lapsos que acontecem no sistema de saúde e que, né, ocasionam aí um dano ao paciente, mas que foram feitos de forma não intencional, né? Porque errar é humano. Então, isso é muito importante, essa discussão é muito importante quando a gente fala de sistemas de saúde, né, de categorias profissionais. Quantas vezes a gente não escuta e não se sente pressionado, não, eu tenho que ser perfeito, eu sou um médico, eu não posso errar, eu sou um farmacêutico, eu não posso cometer nenhuma falha, mas né, a toda a discussão da segurança do paciente, ela está aí permeada por essa consciência de que errar é humano. Né? O que é que a gente pode fazer para minimizar a ocorrência desses erros, né? Para entender que existem um risco deles acontecerem, que existe uma probabilidade, principalmente quando eu lido com o medicamento, com essa tecnologia, e o que é que a gente pode fazer para prevenir, né? E aí é aí que a gente entra ainda nesse contexto maior que a gente está vivendo. Uma pressão absurda, né? Falta de insumos, profissionais sobrecarregados,
Então, vocês devem estar pensando, nossa, Karina, como é que eu vou pensar, né, na segurança quando eu estou com com tanta problemática aí envolvida, né? São profissionais super sobrecarregados, lidando aí com situações que ninguém, né, estava preparado, mas, né, essa discussão ganha força, né, ganha mais importância de pensar principalmente no que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer em relação a essa prevenção da ocorrência de danos relacionados à utilização de medicamentos, né, de danos principalmente que são evitáveis. E é isso que a gente vai falar também um pouquinho, né? Então, não ignorando. E, como eu falei, né, entender que existem complexidades, que o sistema de saúde não é simples, é complexo, e que essa complexidade vai desde o próprio sistema de saúde, né, o nosso sistema único, universal, com todas as suas potencialidades e fragilidades, né, que tem pacientes diferentes, os níveis de práticas de serviço, a integração maior ou menor entre eles, a complexidade do próprio tipo de cuidado ofertado, né, a gravidade da doença, o procedimento que é colocado. Então, quantos profissionais, por exemplo, tiveram que lidar com intubações, né, com o cuidado intensivo, né, quantos tiveram que lidar com abertura de leito, com abertura de aulas para lidar com essas complexidades, o próprio ambiente, né, condições locais, pressões internas e externas, as escalas de trabalho, as complexidades envolvidas com a performance individual da equipe, da organização, falta de recurso. Então, tudo isso, né, deixa o sistema e o local, né? Eu estou falando desde do local de trabalho específico até o próprio sistema de saúde, né? Gera essa complexidade e reforça a importância aí de se pensar em modos de promover essa segurança e a minimização desses danos. E isso é importante porque, estatisticamente, né, os, os eventos adversos, eles ocorrem no sistema de saúde de forma pertinente, né, de forma importante. Os mesmos dados da Organização Mundial de Saúde trazem que 4 em 10 pessoas sofrem danos relacionados à assistência à saúde, né, em ambiente de cuidado primário, né, na atenção primária à saúde. Estima-se que 134 milhões de eventos adversos ocorrem a cada ano em hospitais e que 2,6%, né, 2,6 milhões de pessoas vêm a óbito devido a cuidados inseguros. Então, existe aí, né, existe uma representatividade importante do quanto que esses eventos precisam ser discutidos e precisam ser manejados na área da saúde, né, na assistência. E não tem como também eu falar, né, dessa discussão sem trazer o grande marco para a área da segurança do paciente, para a melhora dos processos relacionados a cuidar da saúde, né, incluindo aí o manejo e uso seguro de medicamentos. Então, no ano 2000, né, o relatório Errar é Humano, né, construindo um sistema de saúde seguro, estimou que aproximadamente 98 mil mortes, né, por ano são causadas por eventos adversos decorrentes da prestação de cuidado em saúde, e metade deles são evitáveis, né? Metade deles aí conseguiria ser prevenidos. Isso gerava um custo, né, pelo relatório de até 29 bilhões de dólares. E esse relatório, né, esse diagnóstico do errar humano, né, a gente for ver, não tem nem tanto tempo, 21 anos atrás, incentivou, né, e jogou à luz a discussão das organizações de saúde do mundo todo, né, que era preciso mudar aí o olhar e as práticas em relação ao cuidado de saúde. Então, fornecer um diagnóstico para um problema que afeta pessoas no mundo todo. Né? Então, foi necessário uma mudança na cultura das organizações de saúde. E muitos países, né, trouxe aqui só alguns exemplos, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Dinamarca, criaram instituições próprias para desenvolver as estratégias de prevenção a eventos adversos em nível mundial. Né? Em 2004, a Organização Mundial de Saúde lança
a campanha para promover a segurança do paciente, né, o Patient Safety, para justamente fomentar essa discussão da melhoria da segurança a nível mundial. Né? Em 2015, 2005, é realizada uma parceria da organização com a Joint Commission, né, a organização de acreditação, e propõe aí as soluções de segurança do paciente. E essas soluções estão aqui descritas. A gestão de medicamentos e grafis são semelhantes, né? Aqueles medicamentos que têm nomes parecidos e sons parecidos, a identificação de paciente, a comunicação durante a transição de cuidados, realização de um procedimento correto no lugar correto, controle das soluções concentradas e eletrólitos, evitar erros nas conexões de catéteres e tubos, uso único de dispositivos injetáveis, né, que parece algo, nossa, parece algo, não, mas isso é tão óbvio. Mas vejam que até pouco tempo atrás era algo que não se falava tanto. E melhorar a higiene das mãos, né? E o que eu não falei, mas que é o foco aqui, a conciliação de medicamentos, né? Esse serviço né, foi colocado também como uma estratégia chave para a promoção da segurança do paciente, né? Então, as instituições comprometidas com a segurança do paciente, né? Eu trouxe também aqui alguns exemplos, têm reforçado a necessidade da implantação da conciliação aí nos serviços de saúde, né? Tem reforçado quanto que esse serviço ele pode ser sim um agente de prevenção, de promoção da segurança do paciente na utilização aí de medicamentos. Principalmente porque quando a gente fala, né, de uma situação que, que tem aí um alto risco de ocorrências de eventos adversos, né, principalmente quando a gente fala no cuidado em saúde, que são as transições de cuidado, né, que quando o paciente aí ele se movimenta entre, né, diferentes serviços ou dentro de níveis de cuidado diferentes no mesmo serviço. Né? Então, por exemplo, um paciente ele é admitido numa unidade de pronto atendimento, né? Depois ele é transferido para um hospital, recebe alta, sai com uma prescrição e vai para a farmácia adquirir seus medicamentos, volta para casa. Esse paciente pode aí transitar em diversos serviços que têm complexidades diferentes, aquelas que eu mostrei para vocês, e que nesses momentos, né, de acordo com as organizações, né, com os estudos e as evidências geradas, são momentos críticos para a ocorrência de evento adverso, porque existem falhas de comunicação importantes e são momentos nos quais a farmacoterapia do paciente é discutida. Então, por exemplo, quando ele vai na UPA, né, é tomada uma decisão em relação à necessidade de saúde dele, quando ele vai para o hospital, e de que forma que essas informações, né, estão aí sendo analisadas e estão sendo coerentes com a situação de cada paciente. Então, esse momento de transição do cuidado é considerado um movimento chave. E aí eu faço também, de novo, um paralelo com o que a gente está vivenciando, né? Quantos pacientes estão sendo transferidos para outros locais, né? Que pacientes que têm condições de saúde diversas, que têm necessidades de saúde diferentes, e aí eu tenho que transferir esse paciente para outro hospital, para outro setor, muitas vezes para outro estado. Será que essas informações referentes a tudo aquilo que vocês falaram, né, naquela percepção, está sendo transferida ao mesmo tempo junto com o paciente? Será que os profissionais de saúde estão se comunicando? Então, aí que entra, a Rafaela está aqui dizendo que o problema, deixa eu ver de novo, Rafa, gostei da sua, é que muitas vezes não ocorrem trocas de informações entre diferentes estabelecimentos. Exatamente. Né? Muitas vezes o paciente ele é tratado como uma folhinha em branco. Né? Ele vai para um hospital, ele vai, inicia, né, quem aqui já trabalhou em hospital, né? De zero. Né? Aí ele vai, fica ali naquele hospital durante um tempo, volta para outro local, às vezes atenção secundária, atenção primária, ou então recebe alta, aí volta para o hospital, ele é uma folhinha branca de novo, ou é transferido de um hospital para outro. Né? No hospital ele já estava no dia 3 de internação, ele vai para outro hospital, volta dia 0, começa tudo de novo. Né? Essas informações em relação à continuidade do tratamento, objetivo terapêutico, a necessidade, quem é essa pessoa, acaba aí se perdendo
no sistema. E é para isso, né? Por isso que a conciliação ganha força e importância em relação ao serviço a ser prestado para esse paciente, né? Karina, não sei se tu Oi. também tem essa percepção, mas a segurança do paciente no Brasil ela iniciou muito atrelada ao ambiente hospitalar, né? Uhum. E acredito que a conciliação também, quando a gente pensa em conciliação de medicamentos, tu pensa muito na questão de alta, né? E hoje a gente vê essa necessidade de que deve estar em todos os níveis de atenção, assim como a segurança do paciente, né, institucionalizada. E eu vejo isso como um grande desafio para os próximos anos, assim, da gente conseguir fazer realmente essa conexão que tu mostra aqui nesse slide, né? Que a gente Sim, possa ler essas setas, porque os dados Aham, são muito mínimos, né, que a gente tem acesso de forma integrada. exatamente. Eu até fiz questão de colocar aqui a farmácia, né? Porque tem uma discussão de que, não, esse serviço é só para atenção terciária, é só para as transferências internas, mas, poxa, a farmácia é um ponto de atenção à saúde. Às vezes o paciente recebe alta, ele tem outras, né? É atendido em outros serviços e cadê esse profissional aí desse local, desse estabelecimento de saúde para prestar também esse serviço, né? E como eu vou mostrar aqui durante a apresentação, o que é que a gente pode fazer enquanto, né, farmacêutico desses diferentes níveis de atenção, o que é que a gente pode estar realizando em relação a isso, né? A discussão, eu estou vendo aqui que no chat que vocês estão colocando, né? Deixa eu só ver se eu estou para não perder ninguém. A Rafaela colocou, né, essa questão da troca, a Evelise, acredito que a equipe multidisciplinar tinha que ser além das unidades de saúde, a parceria, o diálogo, permanecer fora disso. A Lara colocou, isso também funciona para a redução das discrepâncias, caso ocorra comparação entre os medicamentos. A Lara já chegou no ponto que eu vou abordar. É muito bom saber, assim, quem já tem alguma experiência, alguma vivência em relação a isso, né? Comparação dos medicamentos utilizados, né, em relação ao que está no hospital, que está no pós-alta. É muito interessante. Deixa eu só, que eu não consegui, deu uma travada aqui, mas acho que agora vai. Agora eu consigo passar. Então, até como a Lara trouxe, né, o grande objetivo da conciliação nesses momentos, né, e da promoção da segurança do paciente durante as transições de cuidado, é justamente evitar essas discrepâncias, né, que são essas diferenças. Eu não sei por que não está. Peraí. Ele está com algum delay aqui. Agora foi. Para que essa farmacoterapia, né, o que é uma discrepância? Quando essa farmacoterapia do paciente, né, ela vai diferir do regime farmacoterapêutico daquele local que ele está sendo, que ele está transitando, né? Seja a admissão no hospital, né, a entrada na atenção primária à saúde, na unidade de pronto atendimento. Então, quando essa farmacoterapia, né, essa terapia medicamentosa que o paciente está fazendo uso, né, esse regime farmacoterapêutico atual difere desse novo local, a gente tem as discrepâncias, né? E chamam a atenção principalmente as discrepâncias não intencionais, né? Que eu vou explicar direitinho o que é que isso quer dizer, né? Porque essas discrepâncias não intencionais são consideradas erros de medicação e colocam aí o paciente em risco, né? São riscos à segurança do paciente. Então, essas diferenças, né? Essas discrepâncias entre o que o paciente está usando no local anterior e no novo local, porque quando a gente fala de transição, a gente fala de movimento, né? Eu estou saindo, eu estou entrando, eu estou sendo admitido, eu estou recebendo alta de um local. Quando há essa diferença e não há uma justificativa clínica para aquilo, né? Há aí um risco à segurança do paciente, né? E aí, como a Agnes falou, né, principalmente no ambiente hospitalar, esse foi um dos produtos do meu doutorado, foi um estudo que a gente fez num hospital universitário lá em Sergipe, né, principalmente para entender fatores e riscos relacionados a essa discrepância não intencional, né? A essas situações. E qual foi o grande resultado? Né? Eu trouxe aqui só o print desse e de outros trabalhos para quem quiser conhecer um pouquinho mais, que aqueles pacientes que vinham transferidos de outras instituições, né, hospitalares, eles tinham até 3 vezes mais chance de ter uma discrepância não intencional, né?
em comparação com os pacientes que vinham admitidos ali de casa. Então, vejam, 3 vezes mais, né, em outra instituição de saúde, representa principalmente essa questão que vocês colocaram, né, que os profissionais não estão se comunicando, que essas informações não estão chegando, principalmente quando eu falo de transição entre serviços de saúde. Então, foi um resultado aí que reforçou a implementação da conciliação e de outros serviços também para a promoção aí da segurança do paciente. Então, o conceito, né, da conciliação, eu trouxe um conceito aí que une o conceito do nosso Conselho Federal de Farmácia, do Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamento e o Instituto de Healthcare Improvement, né, de melhoria no cuidado em saúde, que é um serviço pelo qual o farmacêutico elabora a lista mais precisa possível de todos os medicamentos que o paciente está utilizando, né, incluindo o nome do medicamento, concentração, forma farmacêutica, né, todas as informações, e vai conciliar isso com as informações do prontuário, da prescrição, dos cuidadores, entre outras, né? A contínua avaliação dessa lista deve ocorrer sempre que o paciente transitar pelos diferentes níveis de atenção ou por distintos serviços de saúde, com o objetivo de dirimir essas discrepâncias não intencionais da farmacoterapia. Ou seja, o grande objetivo é quando esse paciente se move nos níveis de atenção à saúde, as informações relacionadas à sua farmacoterapia sejam transferidas, né, se movimentem da mesma forma, de forma mais acurada e completa possível, para que esse cuidado a esse paciente seja feito a partir dessas informações aí mais fidedignas. Então, se esse paciente está se movimentando, né, está transitando entre os pontos de atenção à saúde, as informações relacionadas ao uso de seus medicamentos têm que ser transferidas da mesma forma, têm que ser avaliadas de forma completa, né? E para a gente entender um pouco mais sobre a conciliação, sobre como ela se dá, né, vou tentar elucidar, eu sempre, de acordo com essas referências, com os materiais que a gente tem, existe uma forma didática de explicar como se dá a conciliação de medicamentos, né? Então, o uso mnemônico 3Cs, né, que explica aí o processo de como a conciliação se dá, né? A conciliação de medicamentos tem 3Cs na palavra, né? E esses 3Cs representam cada uma das etapas do processo, né, de como é que a conciliação ela se dá na prática. Então, eu tenho uma etapa de coleta, uma de checagem e uma de comunicação, né? O processo de cuidado em relação aí à conciliação de medicamentos. E tem mais uns comentários aqui. Beleza. E aí eu vou explicar um pouquinho, depois eu comento aqui as dúvidas que vocês colocaram. Então, a primeira etapa, né, referente à coleta, o paciente acabou de transitar, né, ele é admitido no serviço de saúde, né, seja no hospital, seja na atenção primária. O que é que eu preciso fazer? A primeira etapa é, né, esse acolhimento desse paciente e a coleta das informações, né? Em relação à conciliação, eu preciso obter a melhor história possível do uso de medicamentos, né, que vai ser mais abrangente do que um histórico primário de uso, que geralmente é feito pelos profissionais, né? Porque eu não vou perguntar somente, você já utilizou determinado medicamento, ou o que acontece, por exemplo, numa avaliação de risco cardíaco. Você usa algum medicamento para hipertensão, para diabetes? Não. Essa obtenção da melhor história, ela vai incluir todos os medicamentos, né, prescritos e não prescritos, produtos naturais, fitoterápicos e todas as informações relacionadas a esse medicamento, né? Qual é a dose que o paciente usa, qual é a via de administração, qual é a frequência, e eu obtenho essa lista por meio da entrevista clínica com esse paciente, né? Com o paciente e seu cuidador, com o paciente sozinho, com os familiares, né? Eu já tive experiência, né, de realizar conciliação com pacientes pediátricos, com pacientes adultos. Quanto mais esse paciente ele está envolvido, ele é colocado, e a etapa de entrevista nessa consulta aí com esse paciente é fundamental. E a comparação, né, além
dessa entrevista, né, a analisar todas as fontes de informação possíveis sobre os medicamentos, né? Se ele tem bula, se ele tem prescrições, se ele tem informações no prontuário, se ele tem as embalagens dos medicamentos, né? Um paciente que é admitido num serviço, né, de atenção primária, terciária. Quantas vezes a gente não pede para o paciente, traz aí as bulas, as receitas que o senhor tem, as caixinhas do medicamento, o paciente traz com aquelas sacolas, né? Então, isso é importante para a gente analisar esse histórico completo, observar se já houve início de tratamentos, né, em sucessos terapêuticos. O paciente já utilizou determinado medicamento, apresentou uma reação adversa, apresentou uma alergia importante. E o ideal, né, como a gente está falando dessa transição de cuidado, é que o paciente, né, que essa avaliação seja feita entre as primeiras 24 e 48 horas, né, para que isso consiga, para que essa informação consiga chegar aí no cuidado, na tomada de decisão em relação a aonde esse paciente vai ficar, né? Porque a gente está falando de transição, mas uma hora o paciente vai, né? Ele é admitido, ele vai ficar ali naquele serviço. Então, essa informação precisa ser utilizada pela equipe de saúde, né, para aí o cuidado mais completo desse paciente. Então, observar histórico de alergias, intolerâncias, de adesão, se esse paciente tem problemas em acesso a medicamento, né? Hoje, o quanto que é importante também avaliar se ele tem histórico de vacinas, né? A Organização Mundial de Saúde está pontuando bastante essa questão da avaliação das vacinações prévias, do cartão de vacinação, e isso é algo que na etapa de coleta da conciliação pode e deve ser realizado, né? E informações sobre esse processo de uso, que vão dar subsídio, né, para fazer uma avaliação farmacoterapêutica mais completa, né, pensando aí na integração do serviço de conciliação com outros serviços. Né? Eu posso fazer a conciliação e integrar com o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, integrar com o serviço de revisão da farmacoterapia. Então, olha o quanto que essas ferramentas, o quanto que a conciliação bem realizada me dá subsídio aí para outras etapas também do processo. Então, esse é o pontapé, o primeiro C, né? O ponto inicial dessa avaliação e da conciliação. O segundo ponto, né, diz respeito exatamente a essa checagem, a essa comparação, né, entre aquele histórico, né, o melhor histórico possível da utilização de medicamentos e a primeira prescrição ou a tomada de decisão. Há também nesse momento, né, quando eu consigo fazer, né, quando a conciliação já está implantada no meu local, no qual a prescrição só é realizada depois dessa avaliação, né? Mas geralmente essa comparação é muito importante, né? Principalmente para a identificação e resolução dessas discrepâncias. Quando a prescrição consegue ser feita depois dessa avaliação, né, da coleta inicial, é ótimo, porque eu já estou aí trabalhando somente na prevenção das discrepâncias não intencionais. Né? Então, esse momento de checagem, de avaliação do que estava, né, no cuidado anterior para o cuidado atual, é de fundamental importância para a prevenção desses erros de medicação, né, como eu falei. E o que são essas discrepâncias não intencionais? Né? O que é que essa diferença vai impactar aí na segurança do paciente? Então, existem, né, diferenças, né, existem tomadas de decisão que são intencionais, né, que são aquelas que ocorrem a todo momento. Né? O paciente está entrando, por exemplo, para se tratar da Covid-19, ele vai ter, né, prescrições de medicamento, adição de novos medicamentos justificada pela avaliação clínica. Então, eu tenho uma razão, um porquê, uma justificativa. Ou quando o médico prescritor decide ou substituir, ou não prescrever, ou alterar o regime terapêutico, a via de administração, a frequência, baseado também na situação clínica. Então, uma diferença pura e simplesmente, né, está divergindo, isso é necessariamente um erro de medicação, algo ruim, algo que vai levar a um dano? Não. Principalmente quando eu tenho uma intencionalidade, né, quando eu tenho uma razão, um porquê. O nosso ponto, né, o nosso foco, né, de identificação, prevenção e resolução estão justamente nas discrepâncias não intencionais. Né? A omissão de tratamento, né? A omissão de medicamentos, que é aqueles que vão promover a descontinuidade. Né? Um paciente é admitido por uma condição de saúde, eu vou
Eu vou por um centro de especialidade tratar da minha asma, por exemplo. Mas eu não tenho só asma, né? Eu tenho asma, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes. E se isso não é avaliado, né, o quanto que esse paciente vai descontinuar um tratamento ou ficar desinformado em relação a isso, né? Ou inícios de tratamento sem justificativa clínica, sem uma avaliação completa, né, sem justificativa para alteração de doses, frequências, via de administração, diferente daquela que o paciente vem fazendo uso, as duplicidades terapêuticas, né, também, e né, eles trazem também aquela questão de um medicamento que não é disponível no hospital e que não é avaliado uma substituição e que esse paciente acaba aí deixando de fazer, né, de utilizar algo que ele teria, né, uma indicação que seria algo necessário para esse paciente. Então, é muito importante entender essa diferença, né, que a gente está falando de algo, né, de diferenças e discrepâncias não intencionais, e buscar entender aí, resolvê-las, entender as justificativas clínicas para cada tomada de decisão em relação aí ao uso de medicamentos, né? E aí eu trouxe só um exemplo, né? Esse estudo foi realizado na unidade de cardiologia de pacientes hospitalizados no Hospital da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, né? O trabalho da Gabriela, com a professora Lúcia, o professor Mário Borges, e aí eles trouxeram alguns exemplos, né, de discrepâncias não intencionais que foram, né, encontradas nesse estudo e o qual foi a intervenção farmacêutica, ou seja, qual foi a ação necessária, né, para a resolução dessa discrepância, como que a conciliação aí atuou. Então, por exemplo, um paciente com, né, insuficiência cardíaca, que durante a avaliação, né, teve uma omissão de medicamentos beta-bloqueadores, e a intervenção foi aí o farmacêutico requerer, né, solicitar à equipe médica a prescrição para que esse paciente não descontinue um tratamento. Né? Paciente com gastrite, a omissão de omeprazol, o aumento da dose de losartana, que era o que o paciente estava utilizando, que requeria uma modificação na dose. Né? Então, são aí só exemplos, né, de situações, né, baseadas nas necessidades do paciente. Então, como eu falei, não é pura e simplesmente olhar para essa diferença e resolvê-la, né? Precisa ter essa avaliação para que essa intervenção seja coerente com a necessidade do paciente, para não ter descontinuidades terapêuticas, né? Para justamente promover essa segurança. E, né, a próxima etapa está relacionada aí à comunicação, né? Eu coletei as informações, identifico as discrepâncias não intencionais, resolvo e agora eu vou elaborar a lista completa, né, e acurada dessas informações do paciente. Então, comunicar e registrar quais foram as discrepâncias encontradas e resolvidas, documentar as justificativas de uso de cada medicamento, manter uma comunicação clara sobre a farmacoterapia com a equipe e empoderar esse paciente, né, com esse fornecimento da lista conciliada, que vai ter essa completude e essa avaliação minuciosa daquilo que ele realmente precisa utilizar naquele momento que ele está aí transitando. Né? Então, só para, né, ilustrar também, para quem quiser saber mais, né, tem um editorial da SBRAF, que eu fiz junto com o professor Divaldo, que foi meu orientador, que fala um pouco também desses processos e alguns desafios e perspectivas que eu também vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então, existe ainda no nosso sistema, né, existe ainda no nosso cenário alguns desafios importantes em relação à provisão, né, implementação da conciliação de medicamentos. Né? Uma falta de conhecimento sobre o processo de trabalho relacionado às etapas, né, essas etapas que eu apresentei para vocês em relação à conciliação. A gente tem poucos hospitais, né, poucos serviços de saúde no geral, que são integrados, interligados por um registro eletrônico. Então, quantas instituições ainda trabalham com prontuários de papel, com registros de papel, que dificultam aí o acesso e a avaliação? Né? Acho que é aquilo que foi comentado aqui no chat também.
falta de comunicação nas referências e contra-referências, na nossa rede de atenção à saúde, né? A gente se depara com dificuldades, né? Tudo isso implica em dificuldades para levantar essa lista de medicamentos, né? Porque eu tenho informações insuficientes. Quando a gente olha, né, todas essas recomendações que eu apresentei para vocês, todas essas instituições de saúde, todos essas organizações, eles contam bastante com a farmácia comunitária, né? O sistema do farmacêutico comunitário, ele é uma referência importante. E aqui no Brasil a gente ainda está muito aquém dessa realidade, né? O quanto que o profissional da farmácia, né, que está lá ainda não tem as ferramentas necessárias, ainda não consegue prover esse, né, ser realmente uma referência. Então, acontece, né, digamos, no Reino Unido, o farmacêutico comunitário, né, recebe ali, né, as informações, consegue conciliar aí e ser, né, uma ferramenta, um ponto ali, um profissional de referência para os outros profissionais de saúde e conseguir aí, né, fazer essa avaliação de uma forma mais completa, né? E sobre isso, né, outro trabalho também que foi fruto do meu doutorado foi justamente um alerta, né, uma discussão para os profissionais sobre a importância da gente registrar e documentar o histórico de uso de medicamentos nos pacientes, né? Até porque o que não está escrito não existe, né? Quantas vezes a gente se depara com prontuários com informações incompletas em relação ao que o paciente já utilizou, o que ele vai utilizar, essa tomada de decisão. Então, nesse trabalho, né, foram avaliadas informações de pacientes adultos e pacientes pediátricos, nos quais aí tinha uma porcentagem importante, né, uma prevalência importante de ausência de registro, né, tanto da história de uso de medicamentos, quanto de questionamentos, né, de alergias e outras reações importantes no passado. Então, será que esses profissionais não fazem essa avaliação, né? Ou não fazem e não registram, e vice-versa? Né? O quanto que essa informação ela precisa estar ali, né, acessível, né? A documentação não é só uma questão obrigatória em relação à prática dos profissionais, como também dá acessibilidade para que essa informação ela fique registrado e possa ser utilizado. Então, nos chamou muita atenção, durante a realização desse trabalho, essa falta de questionamento, de registro, de informações sobre a utilização prévia de medicamentos. Né? Como é que você não pergunta a uma criança, né, a um pai, a um cuidador, se a criança já tem alguma alergia, já teve, o que é que aconteceu, que medicamentos foram utilizados para aquela condição de saúde, né? Houve falhas terapêuticas, houve sucessos terapêuticos, é que eu preciso dar continuidade ou interromper? Então, para que essa avaliação seja completa, né, eu preciso dessas informações. Se isso não está registrado, muitas vezes dificulta ainda mais o trabalho da equipe, né? E, né, outro trabalho também que a gente realizou foi o trabalho do mestrado da Juliane, né, que a gente avaliou num estudo multicêntrico, né, foram 4 instituições hospitalares aqui no Brasil, que avaliou as percepções de enfermeiros, farmacêuticos e médicos sobre a conciliação de medicamentos, né? Esse estudo foi publicado no finalzinho do ano passado, né? Foram profissionais das 3 categorias, né, 14 enfermeiros, 18 farmacêuticos e 44 médicos dessas 4 instituições de saúde, né, do Brasil. E esse questionário justamente nessa avaliação, esse estudo questionou sobre a colaboração entre os profissionais, né, envolvidos aí diretamente no manejo da utilização de medicamento. E o que foi percebido, né, nas instituições, algumas estavam em processo de implementação da conciliação, em outras a conciliação já estava implementada, é que havia aí uma falta de clareza sobre de quem há a responsabilidade para realizar esse serviço. Né? É um serviço que não é privativo de nenhuma categoria profissional, que precisa ser realizado, mas o que é que esse estudo mostrou? O enfermeiro diz que a responsabilidade é do médico. O médico diz, não, a responsabilidade é minha e do farmacêutico. O farmacêutico fala que a responsabilidade é dele, mas que precisa da equipe de enfermagem. E aí um joga a responsabilidade para o outro e a equipe não se comunica.
né, a equipe não fala. Ou então, para mim isso está acontecendo, para o outro isso não está. Mas será que isso está refletindo de fato de como a prática está acontecendo? Então, foi um estudo muito importante para mostrar esse panorama e reforçar essa necessidade aí, que é um trabalho, né, relacionado à prática desses profissionais e que ninguém consegue, né, trabalhar sozinho, trabalhar de uma forma, né, que consiga aí dar essa resposta para o serviço de saúde. E, né, eu falei um pouco dos desafios, mas existem ainda inúmeras oportunidades, inúmeras perspectivas para a realização, né? Principalmente quando eu estou falando de promoção do envolvimento da equipe, né? Destacar aí o quanto que esse serviço pode prevenir e reduzir os eventos adversos, né? Ajuda aí principalmente, né, a redução da carga de trabalho associada ao uso de medicamentos, porque eu estou falando de algo que vai, né, subsidiar a avaliação de outros profissionais, então é algo que o farmacêutico pode assumir e, né, deixar a avaliação aí, colaborar para que a avaliação do outro profissional seja mais completa, melhorando assim a qualidade da assistência de saúde e empoderando também esse paciente, porque ele está diretamente envolvido nesse processo de tomada de decisão, né? Porque eu estou aí colocando o paciente, dando também ferramentas a ele, né, para que essa informação chegue até ele e ele seja envolvido nesse processo. Então, eu trouxe também aqui, só como exemplo, né, uma revisão sistemática com meta-análise de uma revista muito importante, que mostra que esse serviço, ele realmente é efetivo e quando o farmacêutico faz, né, que também é muito importante. Então, reforça aí, nós como profissionais farmacêuticos, né, reforça a importância de que estejamos protagonistas na realização desse serviço, na coordenação e liderança desses serviços, né? E outra oportunidade que a gente tem, né, dentro do nosso cenário são as regulamentações brasileiras em relação à segurança do paciente, né? Então, em 2013, a gente teve a publicação da RDC 36, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a portaria do Ministério da Saúde, a 529, que vão instituir aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, com 6 metas relacionadas, bem parecidas a algumas atividades, algumas dessas metas com aquelas que eu apresentei, né, aquelas soluções para a segurança do paciente. Então, aqui, principalmente na meta 2 e na meta 3, a gente tem aí uma correlação direta com a conciliação de medicamentos, com a promoção do uso seguro de medicamentos, né? Tanto a melhoria da comunicação entre os profissionais, porque a gente está falando de transição do cuidado, né, de contato aí, e também com a segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos. Então, é um cenário muito importante, né? A instituição dos núcleos de segurança do paciente, dessas discussões, né? E isso independe do nível de atenção à saúde, né? Se o local é público ou privado. É um programa que foi instituído em 2013, né? Então, ele é bem recente, mas que nos dá aí também um contexto favorável em relação à implementação dessas práticas, né? E também em 2017, né, alguns anos depois, foi lançado pela Organização Mundial de Saúde um desafio global que identifica três situações prioritárias, né, para utilização, para a segurança no uso de medicamentos, né, que são as transições de cuidado, a pacientes polimedicados e as situações de alto risco, né, os pacientes que são idosos, com comorbidades importantes, que utilizam medicamentos de alta vigilância. Então, também, né, foi um incentivo aí para que ações sejam tomadas e a conciliação de medicamentos tem um pioneirismo e uma importância importante nessa conjuntura também, né? Porque a meta é reduzir em 50%, né, em 10 anos, a ocorrência dos erros de medicação, né? Então, eu trouxe aqui só as informações do Instituto de Práticas Seguras, para quem não conhece, é muito importante, né? Tem muitos documentos, muitos boletins que falam sobre isso, né? Então, ele fala sobre esse desafio global, sobre o uso seguro, né, nessas situações de alto risco, com a polifarmácia, nas transições de cuidado também. Tranquilo? E, né, agora, para fechar, para finalizar,
vou propor outro Mentimeter, né? Deixa eu até pegar aqui para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo aqui sair agora. Só para a gente encerrar e depois, né? Eu vi que tem muita gente comentando, eu não consegui acompanhar mais porque deu uma travada aqui no bate-papo para mim. Mas Karina, tá passando muito rápido esse tempo. né? Eu estava aqui preocupada que eu quero deixar para discussão. Mas o pessoal tá participando bastante do bate-papo, acho bem bacana, Isso. assim, né? Que a gente consegue realizar essa troca. O pessoal perguntou sobre se existe algum formulário de registro, acho que foi a Isabel, que específico para conciliação, assim, que já seja protocolado, né? Algum modelo que tu tenha conhecimento. A gente tem, né, os modelos dessas instituições e que são totalmente modáveis à nossa realidade, né? A Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica está lançando aí guias de prática, vai sair da conciliação, vai ter aí uma sugestão, mas não existe nada assim que seja padronizado para todos os locais, né? A importância que cada local, né, tenha um formulário de coleta desses dados, que seja registrado em prontuário, né, se é prontuário eletrônico, e aí tem, né, diversos modelos em relação a isso, mas um único específico para esse serviço, né, para cada serviço de saúde, não. Né? O ideal é que os profissionais vejam de que forma que eu consigo coletar, que eu consiga obter essas informações de uma forma mais completa. Eu estou tentando aqui, minha apresentação travou. Mas deixa. Tu vai botar um outro link pra gente do Isso, aplicativo? eu estou tentando aqui, peraí. Acho que agora foi. Vou pegar aqui e aí vou mandar para vocês. A pergunta agora desse novo link, né, é quais palavras, né, ou qual palavra, né, irá representarão a segurança para o uso de medicamentos na sua prática. Agora a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Então, para fechar, a partir de tudo isso que foi discutido, que foi apresentado, né, qual é a palavra ou as palavras que vão representar aí a segurança de medicamentos na sua prática, né, na sua prática agora. Então, também deixar aí mais 10 minutinhos, né? Que aí a gente fica com tempo, uns 30 minutos de discussão. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas para já ir vendo o que é que eu tenho que responder para vocês. Cada pessoa pode colocar até 3 palavras, tá, gente? Então, fique bem à vontade. Como eu falei, só aparece para mim a quantidade de respostas, né? Não aparece quem foi. Mas em relação à informação, né, Karina, eu acho que, claro, uma a gente tem uma barreira muito grande que é conseguir a informação, né? Que é conseguir colocar essa informação no sistema e também que essa informação esteja latente ali, esteja muito clara, porque não adianta só a gente coletar informação, saber todos os problemas que aquela pessoa tem no processo de uso, né? Se isso não aparecer para toda a equipe dentro do serviço, né? De uma forma bem clara. Isso, para mim, eu acho que é o maior desafio, assim, em termos de informação. Uhum. Eu estava vendo aqui nas perguntas, né? Foi colocada que a Helena colocou o que é que se faz quando um paciente chega com mais de uma prescrição de médicos diferentes. É justamente o nosso desafio, né? Fazer essa conciliação. Acho que conciliar justamente né, é esse malabarismo, pegar essas informações e unir tudo isso. E vejam quanto que nós, né, temos um papel primordial aí para o paciente. Nós que somos o principal ponto de contato e de acesso. Se nós não assumirmos essa responsabilidade, quem é que vai fazer?
coitado do paciente que tem que ficar, né, que nem barata tonta transitando aí, um médico diz uma coisa, outro diz outra. Então é difícil, né, como eu falei desde o início, assim, o sistema de saúde é complexo, a gente lida com resistências o tempo todo, mas quando esse serviço ele é pactuado, ele é compartilhado, quanto que isso otimiza e até ajuda o prescritor. O prescritor diz, não, agora tem uma informação para tomar uma decisão conjunta, partilhada, aí baseada em informações mais acuradas, né? Eu acho que falta também essa nossa iniciativa, essa nossa proatividade em realmente assumir responsabilidade, dizer, não, estamos juntos, vamos né, melhorar aqui a qualidade da prescrição, a qualidade aí da tomada de decisão. Né? Então, não vai ser algo simples, né? Não vai ser algo de fácil solução. Né? Um dos principais desafios relacionados a esse processo, né, que já é, né, bem conceituado na literatura, está justamente nesse alinhamento, né, do trabalho entre os profissionais de saúde. A alta, que acho que a Bianca colocou aqui, né, é muito comum ver alta sem os medicamentos, sem essa investigação. Por isso que é importante em todos os pontos de transição, né, a entrada do paciente, a saída do paciente, fazer um plano de alta, né, orientar esse paciente. Imagina o paciente sair com essa lista conciliada, ele entender realmente o que é que foi iniciado no setor de saúde, né, principalmente no hospital, o que é que foi descontinuado. Então, já tive experiência na prática de um paciente que ele recebeu alta do hospital, né, lá no hospital A gente estava universitário. falando da função do celular, né? Que eles acabam ficando e no celular, apesar de ser ruim, tem o lado bom. Acho que tinha alguém falando. Enfim. Acho que tava o microfone ativo, agora eu desativei. Só Mas para também, se alguém exemplificar. quiser falar, a gente pode também abrir momento, né? Se alguém quiser Sim, falar alguma sim. coisa, fazer alguma pergunta pelo microfone, a gente pode também realizar esse espaço. Uhum. Aí só para ilustrar aquilo que eu estava falando, né? Lá no hospital universitário acontecia muito isso. O paciente ou era admitido, né? Eu recebia a alta do hospital e era atendido no ambulatório. Lá no ambulatório ia para a gente. A gente dizia, não, mas espera aí, o senhor não utilizava medicamento para pressão, para, né, para diabetes? Aí eles, não, mas no hospital não passaram mais não. Aí eu acho que eu tô curado. Então, medicamentos que são descontinuados, né? Ou então o paciente entra no hospital, retira os hipoglicemiantes orais, é introduzida a insulina, até pela facilidade do manejo, o paciente recebe alta, né? Aquela insulina não é colocada, né? Ele sai com a prescrição do que ele estava se tratando ali. Só que ninguém informou isso para o paciente. Ele disse, não, se eu tive no hospital e tiraram a minha metformina, como é que eu voltei agora e eu vou precisar usar de novo? Então vejam que o quanto que a gente é importante nesse processo para essa orientação do paciente e o quanto que isso se integra com a prestação de serviços e dessa avaliação, como eu coloquei lá, dessa avaliação farmacoterapêutica completa. Então, era uma situação assim muito comum o paciente achar que eu não preciso mais, ou não, lá no outro serviço disseram que eu não precisava tomar mais, não, porque o foco da avaliação, né, foi outro, né, foi outra necessidade de saúde. Então, quem é que faz essa avaliação completa de todos os medicamentos que o paciente usa? Né? Ninguém é um órgão específico, um ponto específico. Então, são situações que a gente se depara muito na prática que só reforçam aí a possibilidade, né, a necessidade da implementação. A Laís colocou aqui, o farmacêutico é o profissional que coleta com mais precisão e detalhes o uso de medicamentos, sempre novas informações são descobertas na conciliação. A Raquel colocou, eu uso uma carteirinha, colocando todos os itens dos pacientes e sempre oriento que leve nas consultas. Assim o médico vai saber que o paciente já está utilizando e como uso. É justamente o produto final da conciliação, né? De saber o que é que esse paciente usa, para que ele está utilizando, quando é que foi iniciado, qual é a dose, qual é a frequência, em qual unidade de saúde, né? Em qual farmácia ele adquire esses medicamentos, né? O BS do bairro dele, em outro local, olha o quanto que, né, eu estou ali dando de ferramentas para o empoderamento desse paciente, para avaliação desse outro profissional. Deixa eu subir mais.
A Cassi colocou: a consulta farmacêutica pode ser um caminho para ampliar a conciliação de medicamentos na atenção primária e nas farmácias comunitárias? Né? Acho que você fala em relação à integração desses serviços, né? Eu acho que quando a gente fala, imagino eu, né, que você quer dizer em relação a consulta em relação à prestação de serviço. Eu acho que sim, né? Dentro da farmácia comunitária, dentro de qualquer ponto de atenção à saúde, é a prestação de serviços e que não exime aí, né, a possibilidade da oferta de outros serviços, ao contrário, né? Na minha percepção, né, na minha prática, precisa haver, na verdade, uma integração entre esses serviços, né? Não é porque eu sou um profissional que só faço dispensação, só faço conciliação, né? Só faço um determinado serviço. Não, esses serviços precisam conversar entre si, se comunicar, integrar, porque o objetivo é justamente, né, aí a qualidade do atendimento e que esse paciente receba realmente aquilo que ele precisa, né? Então, Na prática, acaba sendo uma coisa só, né, Karina? Bem misturado, assim. Mas eu acho que é importante a gente sempre conseguir, por exemplo, com o gestor e articular para justificar por que é importante a conciliação, por exemplo, acontecer dentro do município, dentro de uma farmácia, né, de um serviço. Então, é importante a gente conseguir nominar, mas realmente eles se misturam bastante, né? Uhum. E para o paciente, né? Isso eu já ouvi de paciente, ele dizendo, não me importa o que, é que você está falando, eu quero que resolva a minha vida. Se você está me fazendo bem, né, você pode estar, né? Porque acontecia muito, né, do paciente ser atendido lá no ambulatório, e a gente entrar em contato com o farmacêutico do local, né, ele era de outra cidade, e aí dizer, olha, né, quem vai falar é seu fulano, tem problema? Não, se resolver meu problema. Então, acho que para o paciente, para o outro profissional, né? Essa questão de nomenclatura, como a Agnes falou, é importante para a gente, mas para o resultado final, né, para o paciente, pouco importa se você está atuando mais na dispensação, se você é o farmacêutico do hospital, o farmacêutico da drogaria, né? Para ele, o que importa é se você resolve o problema ou não. E como é que ficou nossa nuvem de palavras, Karina? Eu tô curiosa. Já tô baixando aqui para colocar, tá muito bonita. Eu gosto muito de finalizar com essa nuvem para registrar aí, para dar esse panorama do que foi discutido, do que é que a gente colocou. Agora foi. Deixa eu despausar aqui a apresentação. Então, essa ficou aí a nossa nuvem. Estão conseguindo ver? Nossa, mas apareceram muitas palavras. Comunicação, uso Comunicação. racional, conciliação, conhecimento técnico, informação, orientação, cuidado, autocuidado, prescrição legível, prescrição legível apareceu aqui 2 vezes, informação, acolhimento, racionalidade, empatia. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Cuidado, orientação, checagem, conferência, atuação, registro, né? Muito importante também. Muito, muito, muito bom. Ai, Cris, eu quero bater palma também. Como é que faz? Agradecer a vocês aí pela participação. Foi muito, muito legal. E Ai, adorei esse do bater palma, as reações. né? E queria agradecer, né, novamente, tá aí meus contatos, né? A gente tem rede social também, né? Pode mandar mensagem, mandar direct, mandar um e-mail. O grupo, né? Aqui o nosso grupo de estudo é bem novinho, né? Tá aí nascendo ainda, né? Se reestruturando, porque ele nasceu em março do ano passado e aí começou a pandemia. Então foi bem, né, bem recente. E queria agradecer mais uma vez a participação. É muito bom falar, né, com colegas tão queridos, né, tanto a Agnes, que eu sou fã de carteirinha, quanto os demais que eu conheço aqui, que já tenho vivência, como a Cris, né, que
é uma referência para mim também. E estou aqui aberta, gente. Se tiverem mais algum ponto, algo que a gente queira discutir, a gente pode seguir aí. Deixa eu só. Nossa, Karina, não tenho palavras, é realmente só agradecer mesmo esse momento e a gente poder estar contigo, né? Sinta um abraço distante e um carinho nosso daqui. E saiba que foi um momento excelente, assim, para a gente retomar muitos conceitos importantes, né? Para a gente reafirmar, assim, esse serviço dentro da nossa prática profissional. Então, a gente só tem a agradecer. Vejo que todo mundo do chat também tá, tá curtindo muito, curtiu muito esse momento. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, acho que entra em contato contigo, né, Karina? Tá? O pessoal ali ficou com o teu contato. E eu vou disponibilizar. Acho que travou para mim um pouquinho. Caso alguém ainda não tenha preenchido. Pronto. E queria Só agradecer mesmo. para Boa assim, noite. complementar, complementar assim, algumas coisas que eu estava lendo aqui